Olá, aqui é Neil Armstrong e vamos para mais uma aula de modelagem 3D, falando agora sobre mais uma aula sobre textura. A gente falou da última aula sobre textura procedimental, onde você controla tudo através de determinados procedimentos. E a ideia hoje, a última coisa que nós vimos foi exatamente o mundo, né? Como fazer nuvens de forma que eu tenha controle sobre o aspecto geral dos elementos. Mas se eu quiser pintar uma textura, eu quiser ter mais controle, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um portão aqui, por exemplo. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas seria, de repente, eu pintar aqui um determinado elemento. E para isso eu preciso, para que eu possa pensar em pintar alguma coisa, é interessante que eu tenha acesso aos UVs da malha. A malha é exatamente cada ponto, vértice, como a gente já tinha falado antes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois elementos aqui, tecla M, New Collection, colocar cenário base. Ok, eu posso tirar a qualquer momento, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui elementos. Criar uma nova collection. Teclei apenas C para que isso pudesse acontecer. Essa collection eu vou chamar de foto de fotografia e eu posso tirar e isolar os meus elementos que eu quiser criar aqui. Então vamos supor que eu vou criar uma porta. Como seria uma porta medieval? Vou criar um plano RX90, tecla Tab, GZ1, que ele tirar esse elemento aqui, que ele sobe exatamente 1, ele tem a medida de dois quadradinhos aqui, ok? E aí eu posso fazer, a partir de agora, por exemplo, uma extrusão com escala. Só fez descer, então GZ SX, extrusão em Z, depois uma escala, GZ, talvez mais um pouquinho, EZ, e eu vou fazendo meio que o formato de uma porta. A gente vai ver outros elementos que são super interessantes para a gente fazer esse tipo de coisa, como curvas, por exemplo. Mas por enquanto vamos fazer dessa forma. Então, posso SZ, aumentar mais, diminuir. Selecionando tudo, eu posso teclar E de extrusão. E aí eu tenho uma porta sólida. Posso colocar Subdivision Surface, a gente falou sobre isso, né? Mas ele fica arredondado demais. Então, se eu der Ctrl R e descer, Ctrl R aqui, semelhante que a gente fez lá no sofá, vou ter uma porta mais fofinha, digamos assim. Mas aí a gente tem um elemento complexo, que nem a gente tinha lá no sofá. E como a gente coloca uma imagem mapeada aqui, aí a gente vai no UV Editing. Se eu teclar Tab aqui, o que vai acontecer? Eu simplesmente tenho todo esse meu elemento controlado por esse aspecto aqui. Vejam, se a gente viu lá que não é muito funcional, ele não está nem mostrando a forma. Então eu vou botar no modo de edição de face, selecionar essas faces principais. Onde é que elas estão aqui no UV? O que acontece é o seguinte, UV significa, é uma sigla como se fosse XY. Eu já tenho XY aqui no meu universo normal. Então, UV é como se fosse vertical e horizontal. Tá? V seria vertical. Onde eu tenho um plano somente, mapeamento UV, que vai me definir como esse plano, ou seja, essa imagem que é plana, vai se encaixar nos objetos tridimensionais. Então, se eu seleciono tudo aqui, ou então só aquela parte, o Unwrap, ele fez bem bonitinho aqui, ó. Tá? Ctrl I, o Unwrap, ele fez também já pegando todo o resto aqui. O que nem sempre é interessante. Existem elementos e técnicas que eu posso utilizar
a gente não vai adentrar muito isso, para que eu possa ter esse mapeamento completo. Aqui ficou um por cima do outro. Um deles é a gente definir costuras. O que são costuras? Veja, quando eu pego, por exemplo, Alt, clique aqui. Peguei só metade. Eu vou dizer que essa minha... Aqui ele pegou tudo isso aqui, ó. O que eu quero fazer com essa costura aqui é dizer exatamente o que eu quis dizer com isso aqui. Isso é um elemento separado, então eu vou pegar todos os elementos simbólicos e vou separar. O que eu costurar vai ser separado. Por exemplo, eu vou pegar todos esses elementos aqui. Só ver aqui uma coisa, eu acho que eu acabei colocando... tá muito junto. Então realmente é interessante que eu faça uma divisão mais ou menos como aquela. Ctrl E, se eu colocar Mark Sim, o que vai acontecer? Ele vai gerar sims para todos esses elementos aqui. Inclusive esses do meio que eu não quero. Mas eu posso então Ctrl E, Clear Sim. Aí eu tenho exatamente essa costura só onde eu quero. Então mesmo com tudo junto, se eu der um wrap, ele vai estar separadinho aqui, porque eu costurei essa parte, tá, lá de fora. Posso fazer a mesma coisa aqui com a parte de dentro, ou eu posso, mais uma vez, isso depende do projeto. Vocês já viram mais ou menos como é que faz? Eu posso simplesmente apagar essas faces. Aqui. Eu percebo, e aí, interessante você tirar esse Subdivision Surface de vez em quando, que, opa, você tem que clicar na aresta para que isso aconteça. Bem na arestazinha aqui, X, faces, X, faces. Isso torna até a minha porta mais coerente. Opa, deu um probleminha, por quê? Porque quando eu fiz isso, ele pegou toda essa parte aqui de fora. E não é o que eu quero. Se eu teclar C e botão da direita, eu vou botão normal, botão da esquerda, ele vai pintar. E o botão da direita ele vai apagar. Vou colocar assim, fica mais fácil de enxergar. Então C, eu vou tirando toda essa parte aqui. Para pegar direitinho tem que pegar nesses pontinhos que vão definir as faces. Ok? Então X, faces. Aí realmente ele cortou direitinho ali. Eu estou fazendo uma modelagem bem mais complexa do que eu queria. Mas é só para mostrar para vocês essa questão. Posso tirar e colocar novamente. É que eu tenho UVs que eu acho que sobrou alguma coisa ainda. Deixa eu ver. Ó, tem uma parte aqui embaixo. Caso aqui, se eu tirar esse vértice, eu resolvo. Aqui eles estão meio que grudados. Então tem que tomar muito cuidado quando você for fazer os modelos. Aquela parte lá eu já tirei. O Unwrap. Aí eu tenho exatamente já separado a borda da parte da frente. Ok. Bom, o Blender tem uma coisa muito interessante, que é a questão de você poder criar as próprias imagens. Você não precisa ir lá para o Photoshop para fazer isso. Tá? Você pode até pintar toda uma textura aqui. Ou você poderia levar esse mapa de UVs para lá. Mas muita gente está fazendo direto no Blender, inclusive. Ok? Eu vou colocar em pé, deitar um pouquinho. Então eu tenho o meu mapa aqui. E se eu for em Texture Paint, eu não tenho um mapa, ele fica com essa cor aqui, porque eu não tenho um mapa associado. Agora eu queira pintar, eu vou pintar em quê? Mas aí é interessante que aqui na parte principal
você tem dizendo no textures, mas ele tem um material ou não tem? No caso ele nem tem um material, né? Então é interessante que você coloque um material, tá? Então vamos lá. Eu vou criar um material para ele, já existia aquele... vou criar. Porta-mate de material. Pronto. Venham para cá. Eu tenho um material associado e vou criar aqui plus mais uma base color. Então já vai fazer criar vou tirar o alpha, vou dizer que é mais ou menos dessa cor, minha porta blank. Eu poderia colocar outro tipo de elemento como UV grid para saber se o UV está legal. Ok, pronto. Porta matte base color. Então eu venho aqui, porta matte base color, e eu tenho no ponto de pintar a minha porta. Ok? Seu teclado. Tanto eu posso pintar por aqui, como eu posso pintar por aqui. Não está aparecendo. Por quê? Essa é uma questão bem interessante. No caso, se eu vier aqui em Face Orientation, eu percebo que as normais estão invertidas. As normais estão para esse lado, o que não é legal. Então eu teclo Tab. Então posso vir aqui em Mesh, Mesh, normais, Flip. Porque eu quero que as normais estejam para o lado de fora. Então venho aqui, tiro o Face Orientation e aí eu posso pintar à vontade. Voltando para outra cor, aqui você tem o Strength, que vai depender da intensidade. Eu quero só pintar mesmo essa cor. Inicialmente, posso pintar por aqui também. E eu tenho várias ferramentas para poder fazer isso. Bom, se é uma porta, Ctrl S. Então, eu poderia, aqui você tem características da imagem, tá? Descargue tudo que foi feito. É interessante fazer isso porque altura, X largura e altura. Então eu posso diminuir aqui. Mas eu posso voltar no UV Editing. S, Y. E eu tenho uma imagem que se encaixa um pouco mais também. Ou um wrap novamente. Tá? Mas eu vou fazer assim, deixar. Ok? Voltando para Texture Paint. Eu posso sair brincando aqui à vontade. Por exemplo, eu vou escurecer um pouco mais. Ficou muito grotesco. F, eu aumento ou diminuo o tamanho do... F, eu aumento ou diminuo o tamanho do pincel. Né? Mas eu posso fazer elementos base aqui. Veja que, na verdade, você precisaria disso. Outra coisa que eu estou vendo aqui também, por exemplo, se isso acontecer, eu estou clicando desse lado e na verdade era para ser desse aqui. Então você pode voltar no UV Editing, seleciona essa parte, Ctrl L, Ctrl M, X, pronto. Agora, ao ir para o texto de Paint, pego desse lado e vai para esse lado. Tá? Bom, no caso, se eu quiser fazer esse tipo de coisa não tão grotesca, o que eu faço? Eu clico aqui, diminuo a força. Né? O próprio raio também eu posso colocar como sendo dependente da pressão. E aí eu vou trabalhando esses elementos. De forma bem, eu comecei aqui mais para mostrar mais ou menos como é que esses elementos funcionam. Eu vou voltar para a estrutura básica aqui. F, vou pintar. Ou eu posso fazer simplesmente isso. Descarte, pronto. Essa imagem ela não está salva em lugar nenhum.
Então o que eu posso fazer? Na medida que eu vou voltar novamente para cá, diminuir, mudar a cor para uma coisa um pouco mais escura. Eu vou trabalhar aqui mesmo. As portas de madeira. Posso colocar uma cor mais clara para poder fazer assombramento. Enfim, aí já vem um pouquinho da questão de noções de pintura. Por exemplo, você pode colocar screen aqui e você vai clarear. Você coloca multiply e você vai escurecer. Faça elementos que sejam um pouco de madeira. Enfim, eu vou fazendo aqui todo o meu processamento para trabalhar com imagem. Essa imagem ela está onde? Então tem um teclado Alt S a primeira vez. Portal Match Base Color. Já vai todo bonitinho do jeito que tem que ser. Pronto. Então eu tenho essa imagem que ficou já gravada, tá, no meu HD. Voltando aqui para o layout, eu já tenho esse elemento. E se eu colocar o cenário base agora, eu vejo que está gigantesco, eu fiz sem calcular nada inicialmente. Com uma porta gigantesca. Mas tudo bem, é isso mesmo. Mais um RX, deixa eu botar um pouquinho acoplado aqui. GZ. Ok. Então é mais para a gente ter uma noção mesmo. Então a gente poderia fazer uma parte da imagem aqui. Por exemplo, eu queria criar um outdoor. Vamos supor que eu quisesse usar essa muralha aqui, né, fugir completamente de um dos objetivos desse elemento todo, ao colocar a fotografia para ter a influência do sol. Só vendo aqui, vou botar 5, botar uma cor amareladazinha do sol. Enfim, tá? Veja, quando eu tiro a fotografia, você tem a influência do céu, mas não é tanto. Então o sol ele vai fazer uma certa diferença. Bom, eu posso usar pedaços de elementos. Por exemplo, aqui, vou dar um Ctrl R. Aqui, Ctrl R aqui. Ctrl R aqui. E vou pegar esse elemento aqui. Vou criar um novo material. Lembra que a gente pode criar novos materiais. Outdoor, chamado. Esse outdoor eu vou colocar assign para lá. Pronto, já ficou lá. Certo? Posso dar até uma extrusãozinha aqui nele. Bem leve. E eu posso, nesse outdoor, dizer que a base color dele é um image texture. E eu vou abrir texturas. Eu tinha pego da internet um flash propaganda aqui, que é uma propaganda de Lego. Olha só. Ficou lá, mas não ficou lá. Está dentro de todo um contexto. Então se eu vou para o UV Editing, tá? Ele está inclusive, vou colocar aqui flash propaganda e está pegando só essa parte aqui. Então eu posso no UV Editing simplesmente posso fazer o seguinte, ó. O Project from View Bounds. Pronto. Então quando eu venho para cá, ó, olha só. E aí eu posso SX adaptar na mão mesmo, ou eu calculo os pixels que estão aqui. Então eu tenho dentro do meu layout aqui, câmera, então mais um pouquinho assim, um castelo que tem uma propaganda, um outdoor do flash ali, tá? Então veja que está distorcido o resto da muralha, que ele está utilizando os UVs. A gente pode consertar isso
No Ctrl I, o Project from View Bones, caso ele volta a ser mais ou menos o que ele era, que inclusive a gente já tinha mudado pra caramba essa história. SY. A gente pode fazer várias coisas. Ó. Uma vez que eu achei mais ou menos o tamanho da estrutura que eu quero, na verdade a proporção, eu posso aumentar ou diminuir, deixar mais ou menos do tamanho que eu quero, o que vai depender também, é claro, do tipo de escala que eu quero ter. Então veja, nós temos o V, que é exatamente como você controla a largura e a altura de uma imagem acoplada a diversos pedaços de uma estrutura completa tridimensional, e eu posso pintar, eu posso inclusive levar essa imagem, que ela foi salva como PNG, para o Photoshop. Por exemplo, a gente tem aqui, simplesmente, tem até várias formas de você enxergar. Olha lá, a imagem que eu levo para qualquer editor de imagem, de pintura, posso trabalhar. Se eu quiser, só para a gente concluir essa questão de texturas, eu posso separar mais uma vez essa porta. Vou aqui para Object e eu percebo que eu tenho aqui o projeto Base Color. Eu posso utilizar aquele esquema de Vector Converter, Color Ramp, Ctrl Shift Click, olha só como é que está. Aí eu posso clarear mais, colocar um contraste maior. Com certo cuidado. Shift A, Vector Bump, Height, altura, e uso ele como um mapa de normal, baseado na pintura. Não é assim tão interessante de fazer, o ideal é você fazer tudo de novo, porque fica às vezes essa coisa meio maluca. Mas veja, você tem um controle legal aqui nos nodes de quão contrastado vai ser e até de onde começa e termina esses elementos. E aqui você só diminui a intensidade, tamanho também, e fica uma coisa sutil. E é claro que essa pintura foi feita de forma bem rápida. Eventualmente você tem que vir aqui, então, Alt S, senão não vai ser salvo todos os elementos. E pronto, temos a nossa, vou colocar aqui mais uma vez, Camera Perspective, View, Lock Camera to View, e aí vamos... Pronto, deixando nossa imagem no ponto de renderização. E é isso. F12. Não ficou legal esse bump, ideal você trabalhar de forma bem planejada, é claro. Mas essa é uma aula básica, introdutória, em que a partir daí você tem os elementos para você passar um tempinho criando e trabalhando. Um abraço e até a próxima aula.